Olá, eu estou muito feliz de participar aqui da maratona Coisa de Criança. A gente definiu alguns assuntos e a minha fala de hoje vai ser sobre um assunto muito importante e vai ser com base em algumas perguntas estabelecidas, até mesmo pelo Instagram, que a gente solicitou ao longo dessa semana. Então, vou responder algumas questões. Limite é um assunto muito importante porque a gente às vezes associa o limite apenas à questão de obedecer ou não obedecer. Só que o limite ele é muito mais do que isso. Diz de uma constituição do sujeito. Por quê? Porque o limite ele é fundamental para a estruturação. E a criança de hoje que não recebe o limite tem a tendência, na verdade, a se tornar um adulto agressivo, arrogante, intolerante, impaciente e até mesmo inseguro. Então a gente precisa entender que o limite tem sim um papel fundamental na formação da criança, do nosso futuro adulto. É muito comum a gente escutar muito essa questão de assim, essa criança não tem limite. E isso ser voltado para uma criança com uma agressividade aflorada. E a agressividade ela tem uma relação muito grande com o limite, por quê? Porque o limite ele diz da frustração e como a criança lida com a frustração. E ela vai internalizar isso muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala. Claro que o que a gente fala também tem um papel muito importante, isso precisa vir de uma forma muito delicada, na verdade. A gente precisa entender como fazer isso. O que acontece? Você já parou para pensar como que você reage quando você está com raiva? Como que você reage diante de uma situação que te deixa frustrado? Porque a criança ela vai reagir, vai internalizar que aquela é a forma correta de reagir quando alguma coisa acontece fora do que ela desejava. Por exemplo, o brinquedo não funciona de um jeito que ele quer, ele joga o brinquedo. As crianças não querem mais brincar do jeito que o dono da bola quer, não é? Quem não lembra dessa fase da infância? Que a bola é minha, se não brincar assim, não vou brincar mais, eu vou levar a bola embora. E isso diz de uma forma como a criança vai entendendo que ela pode se relacionar com as pessoas e com as coisas. Então isso tem um papel muito importante na formação e na estruturação do ser, né? Diz de como ela vai se comportar futuramente. Será que existe a hora certa para começar a gente colocar o limite para a criança? Basta a gente pensar o seguinte: se isso diz da formação da criança, se isso diz de uma estruturação, de como ela se coloca no mundo, a hora é desde sempre, não é? Porque ela precisa começar a entender e internalizar que tem certo, que tem errado e que as coisas não funcionam nem sempre na hora e do jeito que ela quer. E ela vai ter que aprender a lidar com isso. Outra questão muito importante é como colocar esse limite. Existem alguns pontos que a gente precisa observar. Por quê? A criança ela precisa de ter rotina, porque a rotina ela é um organizador tanto interno quanto externo. Outro ponto muito importante que a gente precisa pensar é que a base das relações ela precisa ser a confiança. Por quê? Porque a criança ela precisa sentir segura, ela precisa entender que aquele comando está vindo de alguém que ela pode confiar. Então ela vai fazer aquilo que o adulto está pedindo. E como que a gente consegue isso? Com o diálogo. O diálogo ele faz toda a diferença nas relações. As crianças elas não são muito pequenas para entender as coisas. Claro que cada coisa tem a sua fase e a forma de ser dita. Mas a gente precisa entender que as crianças elas precisam sim entender e ouvir a verdade. Isso cria confiança. Isso gera um vínculo bem estabelecido e fortalecido.
com base também no sim e no não. O não, ele tem um papel importante porque ele traz para a criança uma frustração, mas ele precisa vir acompanhado de um sentido. Então a criança ela precisa entender o porquê daquele não. Não dá para ser um não caprichoso, né? Aquele não que não, porque eu já falei que não, porque eu não quero. Isso não faz sentido com a criança e isso não introduz um limite de qualidade. Isso então não valoriza a relação. É importante que a criança entenda o porquê que ela não pode, por exemplo, continuar brincando naquela hora. O porquê que ela precisa dormir naquele momento. Por que aquela rotina faz parte de algo tão importante. Então, ele vai ensinar para a criança, então, como lidar com a frustração, mas também ele vai trazer para ela uma possibilidade de argumentar, né? Ela vai despertar na criança aquele desejo de lutar pelas coisas que ela quer, pelas coisas que ela acredita. Então, ela precisa receber esse não para que isso faça também para ela essa possibilidade de levar isso para a vida dela, não é? Então, o não acompanhado de sentido, ele introduz um limite adequado para a criança. Então, o não, a rotina, o sim, o sentido, a confiança, eles criam uma estrutura organizadora, tanto externa quanto interna. Então, isso ajuda a criança a se colocar, ajuda a criança a entender como se comportar. Isso faz com que ela se forme não só como criança atual, mas também como um futuro estudante. Isso vai ter reflexos no trabalho, na vida adulta. Então, é norteador, não só na infância. Outra pergunta muito importante foi sobre quando buscar um especialista. Isso é importante porque às vezes a gente só reclama, a gente fala que a criança está muito agressiva e fala que a criança é insuportável, que ninguém quer por perto, nem os coleguinhas, que as crianças se afastam, os adultos não querem também ter contato. Então, quando a agressividade está muito presente, é importante buscar uma ajuda de um profissional qualificado. E é importante a família entender que provavelmente ela também vai precisar passar por uma reestruturação. Mais uma pergunta, e muito importante, porque todo mundo busca sempre uma receita pronta, algo mágico, uma varinha de condão que faça tudo mudar, o cenário ficar todo diferente. Desculpa desapontá-los, mas não existe receita pronta. Cada pessoa é única, cada pessoa passa por uma experiência de uma forma diferente, então não dá pra gente querer que todo mundo aprenda da mesma forma, que todo mundo entenda uma situação da mesma forma. Então aquilo que funcionou com o filho mais velho possivelmente não vai funcionar com o filho mais novo, até porque são pessoas diferentes, vivências diferentes, então não dá pra gente querer que os dois tenham as mesmas respostas. Cada um entende uma palavra, entende uma situação de uma forma diferente. Externar isso de forma diferente. Uma coisa muito importante que a gente precisa pensar nessa área é o limite, ele também é um gesto de amor, também é um gesto de carinho. Então a gente precisa fazer isso e precisa fazer da melhor forma, para que isso seja de uma forma mais assertiva. Quem nunca escutou a frase eu tenho tão pouco tempo com meu filho, se eu chamar a atenção ele vai deixar de gostar de mim? E isso não é verdade. A criança ela pede limite o tempo inteiro. Em todas as ações da criança, ela está buscando, na verdade, entender até onde ela pode ir, até onde aquele adulto permite que ela vá. Então, a gente precisa entender que não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo que a gente passa com os nossos filhos.
Tem uma frase que eu também acho muito perigosa, eu sempre falo em todas as reuniões e palestras que a gente vai falar sobre esse tipo de assunto, que é: eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Por que eu acho essa frase perigosa? Porque é o seguinte, a gente está simplesmente negando uma parte gigantesca de nós mesmos. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente não teve é justamente aquilo que nos tornou quem nós somos hoje. Então a gente não pode desmerecer isso. É claro que ninguém quer que o filho passe por dificuldades, que o filho passe por tristezas e frustrações. Se a gente pudesse, a gente sentiria tudo isso no lugar deles. Mas a gente não pode, até porque isso é fundamental para o crescimento dos nossos filhos. Então, se a gente está pensando em crianças, nós estamos pensando então nos adultos que estão se formando. Então a gente está construindo o futuro adulto. Então a gente precisa entender que a gente precisa fazer isso agora para que ele sofra menos também lá na frente, não é? Porque o limite posto na hora certa e com sentido e com carinho é muito melhor do que aquele que a gente precisa aprender a lidar na marra, na prática, na vida, não é? Então, a gente precisa construir então essa relação com os nossos filhos para que eles consigam lidar com suas frustrações da melhor forma possível. Claro que eles vão sentir isso, mas isso é importante. Isso faz parte da construção deles enquanto ser humano. Então, você não pode negar isso ao seu filho. Então, chegamos a uma pergunta muito polêmica, mas não menos importante: família ou escola? Quem dá o limite? O que acontece? Algumas pessoas acreditam que isso é uma função simplesmente da família e outras acreditam que é somente da escola. Então, a gente precisa pensar que a família ela é a primeira instituição social do convívio da criança. E a escola é a segunda instituição ao qual ela está inserida. Então, as duas precisam compartilhar essa responsabilidade. O que acontece é que a gente vê hoje um jogo de empurra. Ninguém quer assumir a responsabilidade. A escola aponta as falhas, a família aponta as falhas. Mas de quem é essa falha? Antigamente, as crianças elas iam mais tarde para a escola. Então, isso ficava a cargo da família impor o limite e as regras. A escola ela tinha simplesmente o papel de revalidar e ensinar. Porém, atualmente, com as mudanças que a gente vem vivendo, as crianças elas estão ingressando muito mais cedo na escola. Então, elas ficam mais tempo na escola. Tem, inclusive, escolas integrais. Então, com isso, a escola acaba abraçando uma responsabilidade também dessa questão de impor o limite. Porém, isso não exclui a família da sua responsabilidade. A família ela também tem um papel importante de impor o respeito, o limite e as regras. Isso não é só papel da família, da escola. Então é um trabalho que é em conjunto, não é uma responsabilidade só de um, é a responsabilidade de todos. Pensar que o limite diz da forma como a gente enxerga o outro, da forma como a gente se coloca no mundo e como a gente vai expressar isso. A família é um lugar onde nomeia pra gente, onde a gente tem o primeiro contato com as emoções, com as situações, com as frustrações, e a escola é um lugar de formar cidadão. Então a gente precisa entender que esse papel também é um papel de limite, de regra. Então a gente precisa pensar no limite como formação, responsabilidade de todos, cada um de acordo com o seu papel social. Falar sobre limite é falar sobre saúde ou falar sobre educação? Eu acredito que é falar sobre os dois. Por quê? Porque se a gente está falando de limite,
de constituição do sujeito, a gente está falando de saúde e a gente está falando de educação. A gente está falando de educação como ensino de aprendizagem e a gente está falando de educação com relação ao que a gente vai ser enquanto pessoa. E a saúde, ela diz tudo do que como a pessoa se comporta, de como a pessoa se vê, de como ela se coloca no mundo. Isso diz de como ela se sente em relação à vida e às pessoas que vivem com ela. Então, o limite diz de como a criança vai estabelecer as suas relações, sejam elas com os outros, né, com pessoas, com objetos ou consigo mesmo. E isso passa pela educação e passa também pela saúde.